Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para responder as perguntas feitas nas redes sociais. A primeira pergunta aqui é da Tatiana. Ela pergunta como a crise no Rio Grande do Sul impacta na inflação e nas operações dos fundos alfa. Bom, Tatiana, aqui a gente tem que tem que clarear um pouco em relação ao que se tem de dados, né? Sobre os possíveis impactos. É tudo muito superficial ainda, tá? De imediato, a gente imagina que possa ter uma inflação proveniente de aumento de commodities, especialmente grãos, né? Arroz, soja, né? Onde o Rio Grande do Sul é um importante player aí nesse setor, né? Mas também tem uma inflação derivada de toda a reconstrução, né? Que vai ser feito no estado, né? Em termos principalmente de impactos em construção civil, por exemplo, né? São cidades inteiras que precisam ser reconstruídas, né? Auxílios do governo que podem gerar aumento de demanda para esses tipos de materiais, né? Os nossos modelos, já existem alguns modelos, alguns papers que buscam estudar efeitos da inflação, no crescimento também, de efeitos climáticos, né, de eventos climáticos. E as contas que a gente tem feito aqui preliminarmente são da ordem de 20 bips no IPCA. Então, se a gente tem um relatório Focus hoje projetando 3,8% esse ano de 2024, a gente está falando que a inflação pode rodar mais perto de 4% esse ano. Mas eu acho que é importante dizer que são cálculos preliminares. Eu acho que a gente pode apontar um risco aí para essa inflação, e o risco é de alta, né? Impactos, inclusive, mais duradouros na inflação do que esses 20 bips aí, tá? E aí, em relação às operações dos fundos alfa, né? Em tese, o Banco Central ele não deveria reagir em termos de política monetária a esse evento, porque é um que a gente chama de evento clássico de oferta, né? Então, você tem o efeito desse choque, depois ele é dissipado. Então, o Banco Central, quando ele toma uma decisão de política monetária, ele está olhando para o horizonte de 12 a 18 meses, né? Então, ele não deveria reagir de imediato. Mas, novamente, a gente precisa entender se nós vamos ter impactos duradouros, né, permanentes dessa catástrofe, infelizmente, né? Quando a gente fala de operações, então isso, a gente não tem feito nenhuma operação para tentar capturar esse aumento de inflação proveniente dessa catástrofe. Mas quando a gente olha para o nosso fundo Asa Alpha Real Rates, né, lembra que eu falava, né, que a inflação tende a ser maior, e o nosso Asa Alpha Real Rates ele é um fundo cujos ativos são indexados à inflação, né? Então, se você tem um ativo que ele é indexado à inflação e essa inflação no ano, né, ela é maior, esses ativos têm um retorno maior, um retorno nominal maior, dado que o que compõe a remuneração desses ativos é uma parte pré-fixada, que está hoje em torno de 6%, mais a inflação. Então, se a inflação for maior, o retorno nominal desse fundo também é maior. Agora, em relação à pergunta do Bernardo, Tesouro IPCA+, é uma pergunta muito boa e até, de certa forma, polêmica, né? A gente sempre gosta de ver essas brigas entre classes de ativos e entre renda variável, renda fixa, qual o melhor. Então, ele traz aqui uma polêmica se o Tesouro IPCA+, ele ganha ou perde do CDB de longo prazo. Bom, primeiro, depende, né? Resposta de economista, embora eu não seja. Depende da janela que a gente está olhando, claro, né? Via de regra, em ciclos de política monetária em que o Banco Central está subindo juros, né? Os títulos, e aí eu imagino que os CDBs aqui que o Bernardo pontua, que você pontua, são CDBs pós-fixados, né? Que buscam render ali muito próximo de CDI, né? Via de regra, em ciclos de política monetária contracionistas, né, onde o Banco Central está subindo os juros, é melhor você estar em pós-fixado do que estar indexado à inflação ou em pré-fixado, né? E em ciclos de queda de juros, ao contrário,
é melhor você estar em títulos de inflação e em pré-fixado do que em pós-fixado. Então depende muito do ciclo, mas a gente pode fazer lembra que eu falei da questão da janela, né? Quando a gente olha desde o início, onde o Tesouro IPCA+, que antigamente era NTN-Bs, Notas do Tesouro Série B, né? Notas do Tesouro Nacional Série B, esses papéis eles foram criados há mais de 20 anos, né? E o índice IMAB, que é o índice que é uma média de todos os títulos indexados à inflação, de todos os tesouros IPCA+, que a gente tem no Brasil. Então, dados todos os vencimentos, a gente tem uma curva de títulos IPCA+, né? De tesouro IPCA+, e essa média é um índice que se chama IMAB, né? Esse índice ele foi criado há mais de 20 anos atrás, então a gente tem um histórico razoavelmente grande, né? Para a gente poder comparar. Desde a criação desses índices, e aí comparando isso com o CDI, né, que remuneraria esse CDB aí, a gente tem uma performance do IMAB bem superior ao CDI, né? Eu estou falando de aproximadamente 1,5 vezes o retorno do CDI. Então, sim, né, se a gente olha em janelas de longo prazo, o Tesouro IPCA+, ele ganha dos CDBs de longo prazo. É claro que aqui a gente também tem que salientar, né, que esses títulos eles têm oscilações, diferentemente do CDB, né, que tem bem menos oscilações de preço, de taxas. Esses títulos eles têm mais oscilações de taxas, né, e a depender da necessidade de liquidez do investidor, se ele não mantém o título Tesouro IPCA+, até o vencimento, ele pode incorrer em perdas, né, a depender de quanto esses títulos vão estar valendo no momento da venda, né, no momento do resgate desse título. Esse é um conceito que a gente chama de marcação a mercado. Tá bom, Bernardo? Obrigado. Espero ter respondido às perguntas de vocês.